Fala pessoal, Daniel Melo e galera, hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou ligar o meu PS5 na tela no Odyssey G5 que está aqui do lado. E olha que beleza pessoal, ele já está ligado e eu vou mostrar para vocês quais configurações que a gente consegue desbloquear do PS5 aqui, que algumas pessoas me perguntaram, por exemplo, se funcionava o VRR. E aí eu testei, tem algumas coisas aí para mostrar para vocês. E eu também vou usar o PS5 como se fosse um PC gamer, usando teclado e mouse. Vai ser bem interessante mostrar isso para vocês, então fica no vídeo que vai ser legal. Vamos embora. Pessoal, e aqui na configuração do PlayStation a gente pode fazer esse teste se o monitor suporta aí resoluções, por exemplo, 120 Hz ou HDR, etc. Então vamos fazer o teste aqui. Isso você vai lá no menu de configurações, em display, eu vou mostrar depois para vocês onde que é, mas vamos fazer aqui e ver o que vai dar de resultado. Beleza, aí ele vai mostrar e perguntar se você consegue ver. Você tem que mudar para sim e marcar em 15 segundos, senão ele acredita que não deu certo. Olha lá, 15 segundos, está funcionando em SDR a 120 Hz. E agora vamos ver se ele vai fazer algum outro teste. Eu não sei se ele testa o HDR também. Talvez eu tenha que ativar o HDR aqui fora. É nesta parte aqui que você habilita essa configuração, tá? Você vai vir aqui nessa opção de testar a reprodução em 1440p. Então, agora nós estamos, vamos ver aqui, a gente pode ver as informações do dispositivo HDMI. E a gente consegue ver, ó, VRR não é compatível, HDR tem que testar, ainda não testei o HDR, então nós vamos fazer o teste. E 1080 tem HDR, já foi testado, né? Tá as frequências todas ali. O VRR não é compatível em nenhuma dessas configurações aqui. A minha desconfiança, e pelo que eu pesquisei, é o seguinte: esse monitor, o HDMI é versão 2.0, o que seria o ideal para a resolução dele mesmo. Mas aí o VRR não acontece. Os monitores que têm acesso ao VRR no PS5 normalmente vão vir com o rótulo de serem compatíveis com o FreeSync Premium. E aí nesse caso ele deve vir com HDMI 2.1 se for Quad HD, ou então vai vir com HDMI 2.0, mas vai ser Full HD e aí vai ter compatibilidade. Vamos ativar o HDR e vamos fazer o teste aqui com HDR. A resolução está definida como 2160, pois o TV não é compatível com... Ah, isso é estranho, hein? Não era para ser assim. Vamos fazer o teste aqui do HDR. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui funcionou, SDR60, a gente já tinha testado também, já sabia que ia funcionar. Vai testar agora HDR a 60, tá funcionando. HDR a 120, vamos ver, tá funcionando também. Então já tá melhor, né? A gente já tá com umas configurações a mais aí agora. Já liberou mais coisas. A resolução tá em 2160, mas aí eu acho que agora em 1440p ele vai aceitar o HDR. Será? Vamos ver lá se o HDR continuou ativo. Ah, tá ativo. Então, pessoal, quando você for usar seu PS5 num monitor, ou então numa TV que você ainda não usou, é importante passar por esses testes aqui, nessa aba de tela e vídeo, que é a aba de configurações da tela do seu PS5. Essa parte de saída de vídeo, então, tem toda essa configuração. Esse aqui é o modo de baixa latência automático. Isso tudo são configurações que são muito comuns em televisões gamer e tal, e aqui, como não é uma TV gamer, é um monitor, não vai rolar. O sinal de saída de vídeo atual agora tá em 60 Hz, interessante. Eu acho que ele muda só quando você abre um jogo que tem a configuração. E aí, falando do formato de cor, RGB HDR. Então aqui, pessoal, é nessa aba aí, ó, tela e vídeo, que você vai ir. Vamos abrir um jogo aqui. Eu queria até mostrar uma coisa no God of War primeiro. E aí é uma coisa para vocês entenderem por que muita gente fala que tela VA não é legal e tal. Por que parece essa impressão do negócio do Ghost e tudo. Nesse jogo aqui tem uma cena específica que dá pra ver muito bem, então eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aí pessoal, essa parte do jogo é uma ótima parte pra mostrar essa sensação que dá. É mais engraçado porque na imagem, na filmagem, aparece mais do que na realidade, tá? Mas é porque essa cena aqui é uma cena que está em 60 Hz. Eu vou abrir aqui o Call of Duty também, mas o mais importante de tudo, essa cena aqui tem muitas coisas douradas e amarelas na tela. As roupas dos personagens, o céu aqui também tá. Tem um outro pedaço desse mapa aqui que aparece mais, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que é essa questão. Geralmente na cor amarela dá para sentir mais essa questão. Fica um esverdeado em volta das coisas. Ali, por exemplo, ó, dá para ver. Bem lá no fundo, assim, não é algo que estraga a experiência de jogo completamente. Você vai perceber? Vai nos primeiros dias, mas depois você não sente mais. Isso porque é um jogo que está rodando em 60 quadros por segundo. E aí a questão é, por exemplo, esse tipo de Ghost incomodaria mais, por exemplo, em um jogo competitivo. Mas como ele tem 120 Hz,
Então quando a gente jogar o Call of Duty, vocês vão perceber que é menos perceptível do que aqui. Mas dá pra ver, é isso que eu queria mostrar, olha, esse esverdeado que dá, isso não é bug aqui do vídeo não. Isso realmente acontece. Pode ser um pouco de Ghost por causa da tecnologia de upscaling que está usando no jogo, mas principalmente por causa do monitor, viu pessoal? Porque a tecnologia VA tem realmente essa questão. Mas vocês veem que é lá no fundo, aqui perto, dá para sentir um pouquinho, mas não é tanto. Não é tanto. Quando você vira muito rápido, quase não dá para ver. Mas ali nessa parte do céu ali, dá para ver bem. Repara aqui nessa beirada dessas nuvens aqui, que é o amarelo com o preto, que é uma das coisas que mais dá o ghost nessa tela. Então, ó, tá vendo ali o rastro? É isso, pessoal, é isso que você vai ter que conviver. E assim, olha, a gente tá olhando um pedaço da tela lá. Se eu olhando o jogo por um todo assim, não fica tão ruim. Não fica ruim, na verdade, assim, na câmera dá até para ver um pouco mais do que a gente vê aqui olhando para a tela. E depois de um tempo você se acostuma com isso. Eu realmente tenho que ficar procurando para mostrar para vocês. Eu sei que boa parte da tela vai ter essas questões desse contraste, principalmente que a gente está numa cena escura aqui. Então nesse tipo de tecnologia de monitor dá para ver mais, né? Claro, não é igual um monitor OLED que assim, esse tipo de tecnologia VA tem um escuro bom, né? As cenas escuras são boas, mas ele tem esse problema. Não é igual um OLED que não tem essa questão, porque os pixels se apagam completamente. Aqui não acontece isso, porque os pixels não se auto-iluminam. Então ele tem esse delay. Agora o IPS, as cenas escuras, às vezes não fica tão escuras. Então tem aí, cada tipo de tela vai ter uma vantagem ou desvantagem. Mas eu vou ver se eu passo ali para outro lugar só para mostrar para vocês isso aí. Mas olha, a qualidade de imagem está sensacional. Isso aqui tá tão bonito, gente. Olha a definição dessa resolução Quad HD, e o monitor 32 ele é grande. Aqui parece que não é grande porque está na minha mesa, mas igual esse notebook é de 16 polegadas. Então pessoal, olha, acho que é de 13, não é, porque a tela é bem grande mesmo. E olha o tamanhozinho do meu PlayStation que ficou perto dele. Então é um monitor do tamanho de uma TV, tem gente que compra TV desse tamanho, então tá aí para vocês verem. E a qualidade de imagem, sensacional, olha isso. Chegando bem de perto aqui, ó, a gente tem que chegar bem de perto para conseguir ver os pixels. E se você jogar aí numa distância normal, vai ficar uma qualidade muito boa. Então eu acho que sim, vale a pena sim jogar com esse monitor, ele tem um excelente custo-benefício, não é tão caro quanto uma TV, por exemplo, e você vai poder usar aí no conforto do seu quarto, é uma coisa que vai ser bem interessante. Estou tentando fugir ali desses personagens porque eu quero passar para o lado ali onde fica mais visível ainda essa questão do Ghost. Aí aqui, pessoal, um dos cenários que mais dá para ver o Ghost por causa do ambiente mesmo, vocês vão ver muito. Mas assim, nem aquele teste lá das navezinhas você vai ver tanto igual aqui agora. Porque isso aqui é um teste real, estou mostrando para vocês a realidade. Fica muito bom o PS5 ligado aqui? Fica. Não tivemos acesso ao VRR, que era uma dúvida que veio aí nos comentários, mas eu queria mostrar isso aqui, porque isso aqui pode ser que quando você chegar nessa fase aqui, você vai ver e vai achar estranho. Olha ali atrás. Como que dá uma mancha vermelha aqui, ó. Dá pra ver bem ali, uma mancha vermelha quando você vira a tela ali. Mas assim, galera, na boa, de verdade, isso aqui se acostuma, não vai te incomodar com o tempo. Eu jogo de boa aqui, e olha que eu tenho tela OLED ali, esse meu notebook aqui é tela OLED, e eu também tenho uma OLED C2 ali, que eu jogo nela de vez em quando. Então assim, cada tela vai ter seus prós e contras. A tela OLED eu não consigo usar sentado em frente a ela assim por muito tempo como monitor. Claro, é uma televisão de 42, então é muito maior que isso aqui, e assim, cansa minha vista mais. Isso aqui eu consigo ficar por muito tempo, eu posso usar para trabalhar também, então aqui tá ótimo para mim essa experiência. E esse Ghost aqui não me incomoda tanto. Tá dando mais por causa de estar com 60 Hz. Então ali naqueles bonecos ali, ó, você vai perceber que tem um Ghost bem grande ali em volta. Ó. Quando você vira aqui, dá para ver bastante. Então assim, aí vai depender da pessoa. Eu já me acostumei com isso, eu tô tranquilo em relação a esse Ghost, mas fica aí a dica, pessoal, para vocês não comprarem e depois se arrependerem ou ficar questionando se isso é um defeito da tela ou não. Não, isso é uma característica da tecnologia VA. Todo monitor VA que você comprar vai ter um pouco dessa característica. Você pode configurar ali para melhorar um pouco e tal, mas perfeito mesmo, igual um OLED, não vai ficar. Mas assim, por mim, cara, dá para jogar numa boa, tranquilo aqui, divertido, sem problemas. Mas você vê bastante, essa cena aqui é a que mais vê. Então eu peguei mesmo para
poder atiçar vocês aí, questão do Ghost, vocês verem bem como é que é a sensação. Mas em geral, olha, o movimento normal aqui dos personagens, tudo não tem Ghost nesse movimento. Fica de boa, ó. Aqui mesmo, com bastante contraste. Só quando eu giro a câmera mesmo que vai dar pra ver mais. Mas você estando aí assistindo uma cutscene, jogando aí normal, dificilmente, ó, quando você tá andando aqui, ó, você já não vê tanto igual quando você tá virando a câmera. E também a gente tá caçando o pixel ali, né? Eu mostrei onde é que aparece. Talvez você jogando não vai sentir tanto assim. Pessoal, então eu vou usar esse fone de ouvido aqui da JBL, que eu uso em todos os meus dispositivos, PS5, Nintendo Switch, Xbox, é compatível com tudo e com PC também, Bluetooth, Android, tudo que você imaginar. Então eu vou usar ele aqui e eu vou jogar usando como se fosse o meu PC. Nós vamos jogar o Call of Duty, ele tem compatibilidade com teclado e mouse, e eu vou jogar online aqui e mostrar para vocês como é que fica essa experiência. E aí eu vou conversar com vocês sobre o resultado final aí que deu. Eu até vou ver aqui se isso aqui tá em 120 Hz, por quê? Eu não sei, né, como a gente mudou a configuração ali de HDR e tudo, eu não sei como é que ficou essa opção aqui do 120 Hz nesse jogo. Então vocês vão ver que o mouse já está funcionando, meu notebook está desligado, tá? Quando a luzinha aqui tá laranja quer dizer que ele está desligado, então eu não estou usando ele, nenhum truque. Nós estamos jogando aqui o Call of Duty como se fosse num PC, mas usando o nosso PS5. Pessoal, eu gosto muito de jogar a Ressurgência, porque a Ressurgência é mais rápida do que o Battle Royale. É um jogo que eu gosto muito, já joguei bastante, mas assim, eu acho que ele caiu um pouco menos de popularidade, mas eu sei que muita gente que tem PS5 joga esse jogo e vê que realmente jogar no controle é bom, mas às vezes pode ser uma desvantagem em relação a quem está jogando no teclado e mouse. Uma coisa importante é vir aqui nas configurações e selecionar antes de buscar a partida o controle como mouse. Por quê? Se você buscar a partida com um dispositivo de comando de mira como controle, aí você não consegue mudar depois que você entrou na partida, por causa do negócio da assistência de mira. Então, lembre-se de trocar isso aqui antes de buscar a partida, senão você vai ter que jogar ela toda no controle para depois poder jogar no teclado e mouse. Eu não sei se o ângulo da imagem pode estar passando uma sensação de que a imagem está mais clara, mas tá bem bacana aqui, pessoal. Por causa da questão do VA, mesmo assim, olhando de cima assim, não tá muito diferente não. Mas quando você tá sentado ali, as cenas escuras ficam muito bem definidas nesse tipo de tela. Então isso é uma vantagem, apesar de ter aquela desvantagem do ghosting que eu mostrei para vocês ali. Mas mesmo assim, agora que a gente está com 120 Hz, você consegue ver que tem aí a presença do amarelo, mas a gente não vê todos aqueles rastros que a gente estava vendo lá no God of War, que estava a 60 Hz. Então para o jogo competitivo, isso não vai trabalhar tanto por causa dessa questão de ter essa melhoria em relação, né, são 120 quadros, então tem sempre mais um quadro novo para entrar ali, então não fica com aquele rastro todo que a gente observou lá no God of War. Para conferir se está na taxa de 120, você vem aqui nos gráficos e aí vai ter essa opção, ó, taxa de atualização de 120 ligada, e o HDR também está ligado, e é isso, tá do jeito que tá. Acho que esse aqui a gente só consegue desligar se a gente sair do jogo e trocar lá nas opções do PlayStation. Pessoal, tem tempo que eu não jogo esse jogo, então meu armamento tá todo desconfigurado. Então eu vou... Não, pessoal, fica bom demais, viu? No teclado e mouse. Olha isso, a precisão, cara. Muito melhor, velho. Eu achei melhor do que no Xbox, viu? Mas eu preciso de testar, porque talvez teve alguma atualização. Mas no Xbox eu tinha a sensação de que o pulling rate do mouse não era respeitado de alguma forma, ou tinha alguma coisa que não funcionava exatamente como eu estava esperando. E aqui no PS5 eu sinto que está bem mais parecido como é no PC. E até vou tentar pesquisar para entender melhor por que eu tenho essa sensação e o que causa mesmo isso, né? Mas bem legal, cara. Ó, tá rodando bem, né? O PS5 tem um desempenho muito interessante, parece que não carregou essa textura direito, mas talvez a internet minha que não tá legal. Mas assim, a definição tá ótima, os quadros por segundo, apesar de eu estar gravando em 60, talvez vocês vão ver que tá bem fluido, bem respondendo bem rápido, sem muito delay, então tá muito bom. O pessoal não marcou onde que vai descer, mas eu vou tentar achar uma missão aqui. Essa aqui, ó. Descer nessa missão ali. Vou pegar uma caçada ali pra nós. Pessoal, assim, taxa de quadro sensacional, né? O PS5, a gente sabe que tem
vamos dizer assim, uma estabilidade muito boa quando é negócio de FPS. Então, tá bem legal de jogar, viu? Nossa, tô arrebentado. Ó, você vê que tá dando pra jogar numa boa aqui, cara. Eu só não tô dando conta porque eu não estou acostumado com... Sei lá, cara, muito tempo sem jogar, não conheço esse mapa. Porque eu jogava mais na Rebirth Island e agora tô bem perdido aqui. Mas, pessoal, a experiência, cara, entre um PC e um PS5, se você já tem um PS5, cara... Ah, eu tô querendo comprar um PC para eu ter vantagem de mirar no mouse e no teclado, jogar no teclado. Compra o teclado e o mouse, compra o monitor, manda bala, cara. E você vai ter uma experiência excelente. Aqui, também uma coisa que não tinha no console antes era a questão de configurar o FOV, o Field of View, que você não conseguia ver mais amplo igual no PC. E agora é possível uma melhor experiência, mesmo no console, parecida com a do PC. Não só pelo teclado e mouse, mas também pela experiência de gráfico e de resolução. 120 Hz, FOV mais alto, experiência fluida com teclado e mouse, que é mais o que? Então assim, já tá bem legal. Se você estava pensando em montar um PC e não conseguiu com essa alta de preço de memória RAM e tudo, você pode pegar seu PS5 ou comprar um PS5 e usar dessa maneira aqui, que vai ser uma experiência bem legal. Olha os caras caindo tudo aqui, velho. Cara, eu não conheço nada desse mapa, eu tô andando aqui aleatório. Ó, nessa cena aqui dá pra ver um pouco mais de ghosting por causa das coisas laranja aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, quando eu balanço aqui, mas isso assim, não incomoda o suficiente pra desanimar, não. Isso é um negócio que é normal, a gente já espera por causa da tecnologia que essa tela usa. Não é algo que vai fazer eu achar que eu vi um personagem e depois não vi? Acho que não. Isso aqui é mais assim, é mais uma questão de observação mesmo. Você vai ver isso. Ó, responde muito bem, olha, eu viro muito rápido. Dá para configurar a sensibilidade também se você achar muito rápido. Mas olha essa responsabilidade. Olha essa responsividade. Se tivesse o VRR, seria mais bonita a imagem e tudo, mas mesmo assim, o 120 Hz já resolve muita coisa, galera. Já deixa uma experiência bem melhor. Já era. Bom, pessoal, deu pra ver que minha habilidade no Warzone não tá muito boa não, mas a experiência é muito boa. Alta resolução, alta frequência, alta responsividade, responde rápido, responde bem, sem latência, sem problema no mouse, parece mesmo que eu tô jogando como se fosse no meu PC. Então eu acredito que eu posso recomendar pra você, sim, compre um teclado e mouse, compre um monitor desse aqui ou um parecido aí, eu vou colocar umas opções na descrição para vocês e ligue o seu PS5 nele, você vai ter uma experiência muito interessante. Eu gostei demais do que eu experimentei aqui, tá bem bacana e eu posso recomendar para vocês sim, beleza? É isso para esse vídeo, pessoal, valeu e até o próximo.